Olá, gente, sejam bem-vindos à continuação do capítulo 2 do livro Modelos Estatísticos Aplicados. Eu sou a professora Alice Pereira e hoje vamos trabalhar gráficos no Excel. Para trabalharmos gráfico, a primeira coisa que você tem que saber é que qualquer gráfico, a legenda dele ao fazer, se precisar de legenda, tem que estar ou desse lado ou abaixo. As variáveis geralmente no centro. Todo o gráfico em cima, assim como a tabela tem que estar escrito gráfico 1, o título do gráfico e também o local. E embaixo, a fonte desse gráfico. Esta atividade de fazer gráfico, ela está no tópico 2.5 do capítulo 2. Então, como é que nós vamos construir o gráfico? Você primeiro tem que tornar o Excel forte. Ele tem uma ferramenta chamada suplementos, que dentro do dados, desse item da barra de ferramenta dados, tem análise de dados, e ele faz de uma forma bem rápida gráficos como histograma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Histograma. Entretanto, se seu Excel não estiver instalado essa complementação, você tem que fazer o seguinte, tem que tornar ele forte. Você vai aqui em arquivo, opções, suplementos, você tem que dar suplementos, assim como você vai para a academia para ficar forte, tem que tomar o Excel também tem que dar o suplemento. Suplemento, aqui tá vendo suplemento Excel ir, e aí você marca esses itens que tiverem aqui, porque aí vai gerar essa análise de dados aqui. Eu não vou marcar porque já estão marcados. Pronto. A partir daí é bem rápido para você fazer gráficos. Eu vou mostrar também de outras formas. Deixa eu mostrar logo aqui. Você vai aqui em histograma, que nós vimos dentro do capítulo, que é um tipo de gráfico, que ele também faz Pareto dentro desse histograma. E dentro daqui, deixa eu apagar os dados, porque eu tinha feito outro gráfico aqui. Ele vai estar desmarcado esse aqui. Então, o que você vai fazer? Os dados de entrada serão os seus dados primitivos do seu cálculo. Os dados de intervalo de bloco são os dados organizados, que no caso aqui, ele vai de 0 a 9. Deixa eu até 0 a 9. O 10 e o 0 não fazem parte. Deixa eu explicar por quê antes de eu marcar. Deixa eu fechar isso aqui. Se a gente colocar aqui em ordem crescente, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele vai ficar do menor para o maior, continuar na seção atual, como já mostrei. E o menor valor é 0 e o maior valor é 9. Então aqui as notas, não importa quantas estejam dentro, elas já vão de 0 a 9. Pronto. Feito isso, eu vou lá em dados para poder fazer meu gráfico e eu vou analisar, porque eu quero que ele faça observando essa ordem, histograma, ok. Intervalos de entrada, como eu falei, são os números referentes aos dados primitivos. Intervalos de bloco são os números inteiros ou não, que você quer que apresente no gráfico e que ele faça a contagem. Os rótulos, ele vai clicar a partir do primeiro. Aqui, intervalo de saída é o local na tabela que você quer que saia a resposta. Eu vou clicar aqui. Se for uma nova planilha, ele vai abrir uma nova planilha aqui embaixo. Ou uma nova pasta de trabalho, uma outra planilha de Excel, que não é o caso. Quero fazer a atividade aqui mesmo. Pareto é um gráfico que corresponde a 80, 20. Porcentagem, ela mostra de forma acumulada dentro do Pareto. E o resultado desse gráfico, eu vou botar aqui. E aí, olha que lindo, ele já faz rapidamente. Ele já calcula aqui, já botou aqui a frequência, tá vendo o número 4, ele aparece 5 vezes. 4, 5 vezes aqui, ó. Exatamente 5 vezes. O número 5 ele aparece 4 vezes e ele vai fazendo assim sucessivamente com os outros dados. Ele já fez aqui a frequência acumulada crescente relativa, FARC, né, de uma forma bem rápida, e construiu a partir dessa frequência relativa o gráfico de Pareto. Veja que se eu tivesse deixado 10, ele ia deixar o 10 aqui, mas o 10 não faz parte da minha contagem, então eu quis fazer o gráfico até o número 9. Então ele começa o gráfico de Pareto dos números maiores, o gráfico de Pareto ele tem pontos no centro, né, que é um gráfico de linha, e aí você tem essa noção total. Como eu falei, né, é importante você colocar o gráfico, o título. Opa,
cliquei aqui a mais. Aqui dentro, né? Ou fora, se você quiser. Gráfico 1, nota, Pareto das notas, escola 2024. Eu posso melhorar o meu gráfico, aumentar dos lados onde tem esses pontinhos. Eita, escrevi gráfico errado. Se eu quiser rever a escrita, eu simplesmente clico dentro, gráfico. Pronto. E a fonte aqui embaixo, como eu falei. Deixa eu botar aqui. Assim como a tabela, o gráfico também e o período que ele foi feito. Porque nem sempre o período que a tabela e o gráfico é feito é o período correspondente aos dados. Aqui tá certo, né? A nossa legenda, ela pode ficar aqui ou aqui embaixo. Vou deixar ela aqui mesmo. Mas eu posso clicar, segurar com o botão e puxar se eu quiser, tá vendo? A legenda. E vamos fazer aqui rapidamente, para relembrar o cálculo de frequência, outro tipo de gráfico para vocês verem de uma forma mais rápida. Aqui são os mesmos dados, né, que a gente tem aqui de 0 a 9, lembrando como é que calcula. A frequência, a gente coloca uma linha a mais, vem aqui em f de x, procura estatística, coloca aqui estatística, palavra frequência, ok. Ok. Matriz de dados, a gente vai marcar os nossos dados aqui primitivos. Matriz binominal, os números que nós digitamos de 0 a 9. Isso aqui tem que estar digitado, como eu falei aqui anteriormente do gráfico. E aqui a gente não dá o ok, a gente dá Ctrl, Shift e Enter ao mesmo tempo. E aí ele conta a quantidade de itens que tem de cada valor. Qual é o objetivo aqui? Eu quero fazer alguns gráficos, notas e frequência, por exemplo. Eu marquei aqui esses dados, venho aqui inserir gráficos recomendados. É outra forma também de fazer gráfico. E aí, quando você marca os dados, o Excel vai te dar alguns gráficos que ele recomenda fazer em relação a esses itens. Aí, ele te dá um gráfico de barra, ou de coluna, ou vertical, ou também horizontal. Pode ser um gráfico de linha, um gráfico de pirâmide. Sempre escolha aquele gráfico que melhor demonstra o seu resultado. Nesse caso aqui eu vou botar um gráfico de coluna, ou de linha, também pode ser. Aqui, tá vendo? Então eu já tenho aqui um gráfico. Depois vocês formatam e colocam aí dentro das questões de formatação de gráfico. Eu queria fazer um último gráfico aqui, que é de FR, que é a frequência relativa, então eu vou dar aqui o igual. Antes do igual eu tenho que fazer o somatório, que eu esqueci, que eu tenho que dividir. Aí eu venho aqui do igual, coloco aqui esse dividido pelo total. Ele vai dar um número que ainda não está em porcentagem. Eu venho aqui na barra de ferramenta, transformo em porcentagem. Como esse número F27, que é a célula 20, ele vai estar em todos, eu coloco o dinheiro aqui e aqui. Fazendo isso, no primeiro, basta colocar no buraco e puxar. Aqui, diferente do outro gráfico, eu quero fazer um gráfico de pizza para mostrar os dados, né? Em percentual. Então, eu clico aqui nos valores. Vamos vir aqui inserir gráficos recomendados. Ele colocou o gráfico de pizza cá embaixo. Aqui eu escrevo o título, clicando 2 vezes, como eu fiz com o outro. Notas, escola, o local e o período. 2024. Eu quero mostrar os dados que tem nesse gráfico, né? Formatar a série de dados. Não, é aqui que eu cliquei, aqui desse maisinho aqui, eu quero os rótulos dos dados, tá vendo? E aí ele aparece. Observem que as notas, deixa eu puxar o gráfico aqui, elas não estão batendo, eu não estou vendo 0,05%, não tem nota 10 nem 11. Então, se isso acontecer,
no eixo ou na legenda, eu sugiro que vocês alterem, clicando com o botão esquerdo, selecionar dados. Tá vendo aqui? Tem o número 1, 2, que não tem nada a ver com o nosso gráfico. Editar. E aí, você pode marcar, deixa eu cancelar aqui, pode marcar esses dados aqui, que são os dados que eu quero. Vou fazer aqui de novo. Botão esquerdo do mouse, selecionar dados, editar, e aí eu marco do 0 ao 9. Observe que ele já trocou aqui no meu gráfico, né? E aí eu vou aqui do OK. OK. Então, meu gráfico ele tem melhores características. Talvez esse não seja o melhor gráfico, porque você tem 10 itens. O melhor item seria para fazer um gráfico de pizza, um gráfico com até 6 itens, né? 6 pedacinhos. Mas é isso. Então, o Excel ele te dá essas possibilidades de criar diversos tipos de gráfico, só indo em inserir e você marcando os dados, obviamente, e buscando aqui os dados recomendados ou marcando aqui que gráfico você realmente queira, né? Diante disso, eu fico por aqui. Em relação a esse capítulo 2, desejo a você um bom estudo e um bom aprendizado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com outros colegas. Até a próxima!